Muito bem, voltamos a conectar nessa super edição da Paving, a quarta edição da Paving, nessa versão híbrida, presencial e online. Seja bem-vindo, você que está em casa. Temos muitas palestras nos próximos dias. Hoje, super painéis. Você sabia, essa é interessante, hein? Você sabia que os primeiros registros do asfalto são de 3000 a.C.? É verdade. Quando ele era usado para conter vazamentos de água em reservatórios. Olha que interessante. Pouco depois, o asfalto já pavimentava estradas no Oriente Médio. Na época, ele era feito com piche retirado de lagos pastosos. E hoje ele é extraído do petróleo. Veja só quanta novidade, quanto conhecimento. A nossa jornada da Paving ainda vai ter a presença do ministro da Infraestrutura aqui na sexta-feira. Não perca. Teremos o painel de logística, teremos o painel do BNDES, o tradicional painel da ABIMAC. Então são vários e vários conteúdos. Fique conectado, aproveite as learning sessions aí no site e mande as suas perguntas, interaja aqui com os nossos palestrantes, porque agora nós vamos ter um super painel com 6 feras aqui no palco, esse palco maravilhoso aqui da Paving, para falar sobre os efeitos da pandemia na cadeia de suprimentos de importação e de exportação. Então, eu gostaria de convidar aqui ao palco o senhor Thomas Richter, acertei? CEO da Local Frio, o senhor Edson Silva, uma salva de palmas, podem vir todos aqui, diretor comercial da Movis, o senhor Luiz Maluf, pricing da Movis, o senhor Carlos dos Santos, gerente de vendas da Dinapac, o senhor Douglas Lopes da Silva, gerente comercial Aéreo Brasil, e a senhora Renata Dunk, CEO da R-Dunk, perdão. Então, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, pode se sentar, tudo bem? Obrigado, fique à vontade, obrigado. Por favor, Renata, aqui, ótimo. Fiquem à vontade e o palco está com vocês, aproveitem. Qualquer necessidade é só chamar. Bem, muito boa noite. É um prazer aqui em nome da Paving e do Grupo Movis receber todos esses convidados de peso. Vou apresentá-los rapidamente. Nós temos aqui o Thomas, ex-CEO do Local Frio, Luiz Maluf, gerente de pricing do Grupo Movis, a CEO da R-Dunk, Douglas Silva, Grupo Craft, cuida da parte aérea, e o nosso amigo Carlos, nosso cliente, Dinapac. Bem, é um prazer enorme. Nós vamos começar esse painel. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Guilherme por toda essa oportunidade. Nós estamos aí desde o início, né, Guilherme? Acreditando muito no sucesso que essa feira e contribuindo também para o sucesso dessa feira. E a gente fica muito grato com tudo que está sendo construído, né? Sem dúvida, o Brasil precisa de pessoas como você, empresários como você, que acreditam no Brasil e trabalham por ele. Então, a gente fica muito feliz e honrado em poder estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre os impactos dessa pandemia na cadeia de suprimentos de logística internacional. Então, é um tema bastante importante e atual. A Movis hoje ela está posicionada como um operador logístico multimodal. Então, nós trouxemos aqui pessoas que trabalham conosco, ajudando a desenrolar um pouco toda essa dificuldade que hoje nós nos encontramos envolvidos e que precisa ser realmente resolvida, né? Então, é com bastante inteligência e trabalho que a gente faz isso. Então, para iniciar o nosso painel, nós vamos chamar o Carlos, da Dinapac. Carlos, a palavra é sua, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu queria começar já o painel provocando o pessoal. Hoje, a gente está sofrendo no nosso mercado de máquinas e equipamentos para construção de estradas, construção civil, infraestrutura, ele está sofrendo muito com uma escassez de produto, né? As fábricas estão com uma carteira bem cheia e você tem uma escassez no mercado de produtos. E o que aconteceu de
nos últimos 12 meses, né, nós tivemos problema com aço, uma forte pressão com o preço de aço, borracha, também ausência e preço, você não encontrava pneu, tem muitas fábricas aí que estão com dificuldade de encontrar pneu, semicondutores, e o quarto, que impactou muito nessa escassez de produto, foi a logística, né? A questão logística. Então, são esses 4 fatores. E o que incomoda na questão logística hoje, nós não temos uma previsibilidade com relação a preço, né? Antigamente a gente importava um container da China, esse container saía aí por $5.000 para o Brasil. Hoje você traz esse mesmo container, você vai pagar aí $30.000, 6 vezes mais, às vezes 7 vezes mais. A mesma coisa você trazendo um container da Europa, né? Você não tem um container da Europa que você pagava $3.000, hoje você vai pagar 6, 7. Então, nós não temos essa previsibilidade de preço. Eu não consigo prever o preço para daqui 3 meses de algo que eu vou importar. E também a questão de entrega, né? Muitos atrasos que estão ocorrendo. E isso atrapalha, porque às vezes eu paro de montar uma máquina, paro de montar um produto porque faltou um componente e esse componente ficou parado, está parado ainda na Europa por um atraso de embarque. Então, eu queria começar fazendo esse questionamento. Por que não temos uma previsibilidade de preço e prazo? Vamos lá, a palavra o Douglas, por favor, Douglas. Bom, é interessante que você aborda, porque hoje, muito diferente do que todo mundo imaginava, a gente está sofrendo na pele a realidade do mundo globalizado, né? Então, não somente unilateral ou aqui na América do Sul, vamos pensar em Brasil, a gente vem sofrendo com essa escassez ou com essas imprevisibilidades. A imprevisibilidade, ela começa já do início da sua compra. Por quê? Você não sabe quando a sua mercadoria vai ficar pronta, qual o mercado que o seu fornecedor ele vai atender inicialmente, e aonde você vai conseguir se colocar para provisionar a sua entrega, ou até mesmo quanto que você vai custear isso. Quando a gente pensava em logística, a gente simplesmente pensava do movimento do lado A para o lado B. Mas quando você pensa em logística, você tem que integrar todos os atores, foi muito bem o que o Edson falou. Hoje você opera multimodal. Inicialmente, quando a gente fala de transporte internacional, 98% do que se carrega no mundo se carrega em navio. Somente 2% se carregava aéreo. Dada a pandemia e a escassez global, por uma mudança de mercado e uma recuperação muito rápida da economia, com a incapacidade de oferta versus demanda, houve uma mudança brusca. Muito do que se transportava no modal marítimo, ele foi migrado para o transporte aéreo. Só que a indústria aérea ela tem uma capacidade de diminuída se comparando com o navio. Você vai falar aqui no Brasil que você opera com navios de 4.000 a 7.000 containers, uma aeronave aérea de passageiro, você vai levar hoje, que não tem passageiro transitando, 40 toneladas na melhor sorte, que não equivale a 2 containers. Dentre toda essa ótica, uma coisa ela acaba afetando a outra diretamente. Então, a falta de transporte de passageiro está afetando a logística. Então, você tem uma diminuição de voos. Para que vocês entendam quão isso é impactante para o transporte aéreo, onde se tem um dos grandes maiores fluxos no transporte aéreo de transporte de peças para aeronaves. As aeronaves muitas vezes não conseguem ser reparadas, que é o que a gente chama de AOG, porque você não tem fluxo de voo de transporte para levar mercadorias de pequeno fluxo. Tudo isso impacta, inclusive, no seu custo de frete. Mas quando a gente fala do marítimo, que eu tive inserido por grande parte da minha carreira profissional, hoje você tem uma capacidade muito menor do que a oferta. O tempo de operação nos portos que envolve o Thomas, hoje ele é muito maior, porque além do transporte marítimo, ele tem um excesso de demanda, você tem atraso nos portos, que os portos também não se prepararam ao longo dos anos para essa retomada tão abrupta da economia, para esse retorno pós-pandemia. Então, os portos hoje não conseguem entregar o tempo de operação. Vou dar um exemplo. Em Xangai, você operava um navio em 3 horas.
Hoje, o tempo de espera de operação no navio é de 1 dia e meio, com sorte. Para você, hoje, retirar um container, vamos falar num mercado que ele é muito mais evoluído, em parâmetro, em exemplo, hoje o Brasil opera em Puiespo 2 milhões de TEUs. Os Estados Unidos, só o Porto de Los Angeles opera 4 milhões. Para você, hoje, deve ter em torno de 70 navios aguardando para operar na costa oeste americana. Todo esse atraso, ele é um atraso em cascata, porque você opera hoje no round trip, tudo que vai e volta. E faz muito bem o que o Edson falou, a importação e exportação. Naturalmente, a exportação dos países como os Estados Unidos, ela é muito menor do que a importação. Você pega grandes varejistas como o Walmart opera 1 milhão de TEUs, o Brasil opera 1 milhão de TEUs na importação. Então, são comparações e todo esse atraso que ocorreu durante a pandemia, ele literalmente causou uma onda em todos os demais mercados. Se eu falar para você que existe previsibilidade, difícil, até porque o transporte internacional é uma aventura. Quando você transcreve o que está no conhecimento de embarque, ele já diz, é uma aventura, ele pode ou não acontecer. Você pode ter N ocorrências, pode um navio encalhar no canal de Suez, como todo mundo presenciou, acabou evidenciando mais a logística, ou pode ter uma pandemia e um problema em cascata, que é o que vem acontecendo. Fora outros atores dentro do comércio internacional e global, que eles fazem diretamente parte da cadeia de suprimentos, né? Não só o dono do ativo, que é a companhia aérea, que é a companhia marítima, mas também os próprios fornecedores. Eles não conseguem matéria-prima porque não tem container para sair do Brasil para ou outro país que forneça matéria-prima, e além dos portos, em alguns países que são muito fortes em grandes fornecedores, tiveram que ficar parado por questão de Covid, surto, e até mesmo as fábricas hoje operando em menor fluxo. Mas, fazendo um paralelo até para passar a bola para os amigos, a previsibilidade hoje é muito difícil de te entregar, especial de tarifa quanto de serviço. Hoje você está pagando os dois preços. O preço de dar a notícia ruim por algum atraso e um frete altamente muito alto comparado a um período que você bem pontuou. Mas sim, a indústria está se mobilizando para justamente tentar trazer aí alguma previsibilidade para os importadores e exportadores. Muito interessante, Douglas, e eu gostaria de complementar também dois quesitos que acabam ajudando a tempestade perfeita, né? E essa falta de possibilidade da previsibilidade. Então, você tem um mercado europeu e americano crescendo, reaquecendo de forma muito acelerada, o que tem impactado bastante também os exportadores, a gente não pode esquecer deles, né? Então, hoje você tem dificuldades enormes para levar uma carga para a América Central, por exemplo, porque os armadores, o que eles fizeram? Eles tomaram uma decisão estratégica e tiraram os navios maiores dessa rota e transferiram ele para o mercado europeu e para o mercado norte-americano. Então, a gente ficou com menos oferta, ainda de espaço. Então, tem cargas que têm demorado até 2 meses para saírem, com book feito, carga entregue no porto, cumprindo todos os deadlines necessários, e a carga não sai. Há 2 meses, a carga está parada. Então, essa é uma questão. E também vamos pensar um pouco em termos globais, como a crise energética na China, por uma necessidade de se buscar uma diminuição da emissão de carbono. A China tem trabalhado muito forte, tem sido muito rígida, para essa diminuição chegar em patamares mínimos aceitáveis até o final do ano. E isso tem feito o quê? Tem impactado de sobremaneira as indústrias. Então, você já tem mais um gargalo na logística e você tem uma falta de produção, onde as empresas estão precisando parar por 2 dias ou 3, ou alternar turnos,
colocar o pessoal para trabalhar à noite, onde a demanda é menor, enfim. Eu acho que são elementos também que ainda contribuem mais para a tempestade perfeita e por toda essa dificuldade. Você acredita que ainda falta navio? Tem uma escassez de navios, então? Eu creio que sim. Eu acho que o que acontece? A economia, ela acelerou, porque ela ficou muito tempo retraída. Então, houve uma aceleração e houve um descompasso muito grande, porque tudo funcionava como um relógio. As cargas de importação com as cargas de exportação. Então, você precisa receber contêineres vazios para poder liberá-los com carga. E houve esse descompasso por vários fatores. Pela parada da circulação dos navios, a questão do canal de Suez, ele impactou de forma muito forte, mais de 12% do comércio do mundo passa através de Suez. Então, você ficou com quase 400 navios parados ali. Alguns tentaram dar a volta no Cabo da Boa Esperança, ali na África, mas é o dobro de tempo. Então, eu acho que a leitura que a gente faz de tudo é que houve também um descompasso. Então, eu creio que sim, está faltando equipamento para a economia que ficou retraída há muito tempo e deu um boom e isso complicou bastante. Essa é a minha visão. Mas então, com essa, eu estou imaginando que tem uma escassez de navios, que isso impossibilitou, né, criou um gargalo em algum ponto ali, e esse gargalo que está espalhado, são vários gargalos então espalhados pelo globo, e isso está dificultando o escoamento das cargas. Mas não tem o que a gente precisaria fazer então para tentar corrigir esses gargalos ou tentar contornar o que vocês imaginam? Tá. Vamos lá, Luiz, você gostaria de... Não, eu queria só adicionar alguns pontos aqui, que é o seguinte: você não consegue manejar, inserir ou retirar navios das rotas como se fosse um estacionamento de um veículo simples. É um planejamento de no mínimo 6 meses. Então, o tempo ele passa diferente quando a gente fala em planejamento, porque nós que vivemos o momento, cada dia parece muito longo. Mas quando a gente coloca numa linha do tempo, nós tivemos 2 janelas de mudança. Então, o manejo desses navios é muito complexo, tanto que os grandes operadores fizeram encomendas. Nós temos grandes navios sendo produzidos para serem logo funcionais. E assim que eles forem funcionais para as grandes rotas que são privilegiadas no comércio global, esses navios secundários serão repassados para a nossa rota, até onde o nosso calado sustenta, e vão se adequar a uma demanda um pouco mais, vamos dizer, controlável que venhamos a ter pós-pandemia. Como esse movimento é muito lento, nós temos a impressão de que não é solucionável. Mas aí eu sou obrigado a trazer um pouco de otimismo pelo seguinte: a natureza dos problemas gerados pela logística em cada um dos países do mundo ela é muito semelhante. No entanto, o meio de combate de cada um deles é diferente. No caso do Brasil, o que me parece é que a gente pressiona muito pouco por soluções. Então, a gente acaba intercorrendo em soluções próprias, e quando a gente não as encontra, nós não recorremos a ninguém. Vou trazer o exemplo dos Estados Unidos, então. A gente estava discutindo mais cedo o plano da Walmart, da Coca-Cola, que simplesmente receberam uma autorização do seu próprio governo para operar navios de outra categoria, de outras classes, fretaram e trouxeram suas mercadorias em porão, que era uma coisa impensada 1 ano atrás, mas que ajudou a solucionar um pouco dos impactos de final de ano. Então, não existem soluções definitivas para um problema transitório, mas existem medidas que podem ser tomadas ou medidas que podem ser pensadas e adequadas, porque o Brasil, apesar de a gente não ter essa informação tão difundida, nós temos muitos portos operativos no Brasil. Existe como fazer. Mas isso demanda um trabalho conjunto entre iniciativa privada, governo, e a gente está numa feira de infraestrutura, nada mais justo do que trazer esse ponto também. A infraestrutura do país tem que ser adequada a esse tipo de demanda.
a gente passou muito tempo habituado ao conforto da interdependência, né? O que isso significa? Significa que o comércio foi tão facilitado, era tão simples, o meu componente vinha de tal lugar, outro componente de outro, a minha chapa de aço de outra, que ficou otimizado demais, previsível demais, e na hora onde uma contingência aconteceu de sopetão, ninguém estava preparado. Então isso cria um efeito de inércia, né? Esse efeito que a gente está vivendo agora. Então, como o Douglas comentou, que a gente tem alguns gargalos, né? E esses gargalos, eles estão nos portos, né? Em carregar e descarregar um navio. Eu queria saber, perguntar para o nosso colega, como é que está a situação dos portos hoje? Como é que está a previsibilidade de estocagem dos portos? Thomas? Eu acho que eu queria dar um passo para trás aqui, chamar a atenção para um ponto que eu acho que é importante em cima do que a gente está falando aqui, e acho que aqui é recorrente, né? A gente falar de imprevisibilidade, né? É o principal efeito e o que impacta todo mundo. Mas acho que tem um ponto anterior que é muito relevante, que é a questão de sincronia, né? Antes mesmo da pandemia, o que acontecia? A gente já enxergava, por exemplo, um crescimento muito acelerado do tamanho dos navios, né? A gente tem navios no tráfego hoje, nos principais tráficos, navios que carregam 20 mil containers, né? E os portos têm uma inércia, né, para poder se adequar, para poder estar atendendo tudo isso, e essa falta de sincronia já vinha impactando, né, os portos antes mesmo da pandemia. Então, antes mesmo da pandemia, a gente já vinha observando problemas relacionados a isso, né? E a pandemia só veio acirrar mais ainda esse movimento. Então, essa questão de sincronia, me parece que é o principal desafio entre todos os players, né? Nesse momento, eu concordo com o Luiz, nesse momento está todo mundo correndo atrás, tentando salvar o seu do jeito que der. Então, se o Walmart vai pegar né, e dar a saída que deu, assim, está todo mundo tentando dar a saída que faz sentido para si, até a coisa começar a estabilizar. Trazendo para o efeito da pandemia, né, olhando para porto e retroporto e para a logística de terra, o que a gente viu acontecer com muita força em cima dessa imprevisibilidade, a imprevisibilidade era assim, a gente sabe que vai chegar navio com containers e a gente não sabe o que está destinado, o que está vindo, a quantidade, assim, vai saber muito em cima do laço. E aí isso, obviamente, que impacta toda a dinâmica de recebimento e de planejamento dos terminais para poder estar atendendo isso. Para botar mais um complicador em cima disso ainda, o efeito disso foi absolutamente diferente em regiões distintas, né? Então, a gente teve, inclusive agora também o efeito chicote, né? A recuperação também está sendo totalmente distinto. A gente vê portos, por exemplo, como Suape e Santos recuperando já com mais velocidade, Suape ainda abaixo do movimento, Suape eu menciono porque é o principal hub para o Nordeste. Quando você pega Itajaí está trabalhando a 30% acima do que estava previsto em volumes de mercado. Então, você tem situações distintas impactando também de forma distinta regionalmente, o que traz um desafio também de planejamento para os terminais de maneira distinta. Quando a gente olha o que isso significa na prática, isso significa, por exemplo, o seguinte, e botando mais um efeito também complicador, que é uma característica, que é uma dificuldade que a gente vem vivendo, né, que eu acho que todos aqui sofrem com isso, que é a questão da variação cambial. Então, o importador traz hoje uma mercadoria, chega a mercadoria, está no terminal, e aí o dólar sobe naquela semana. Ele não vai nacionalizar a mercadoria, então ele segura a mercadoria antes de nacionalizar para tentar buscar o melhor momento. Isso gera uma necessidade de capacidade adicional que não havia planejamento algum para que aquilo pudesse acontecer. E essa variação cambial, hoje, a gente está vendo, é diária, semanal, né? Então, esse efeito, a gente quando se olha para os terminais, tanto portuários como retroportuários, de novo, diferentemente um pouco cada região, a gente viu em várias situações terminais trabalhando 100% acima da capacidade do que eles tinham instalado de armazém, porque o importador trazia mercadoria, precisava desovar o produto, porque senão pagava o demurge do container, e aí você não tem capacidade, aí você tinha que recorrer a armazém lonado, a containers, né, quando conseguia no mercado local, para poder socorrer nessas emergências. Uma outra questão que veio junto com isso também, aí olhando um pouco o fluxo de exportação, que também mudou muito a programação, o
foi a própria dinâmica, né, de muitos exportadores. Se o dólar impacta negativamente o exportador, vários exportadores fizeram mudanças ao longo do caminho, em função de câmbio, direcionando aqueles que tinham capacidade de direcionar as suas produções para o mercado doméstico ou para a exportação, trabalharam o tempo inteiro jogando com isso. Então, isso também, obviamente, que isso isso mês a mês. Num mês estava direcionado para o mercado doméstico, outro mês direciona para a exportação, e sem nenhuma previsibilidade também ao longo da cadeia, né? Então, assim, são alguns dos efeitos, mas voltando para o que eu trouxe no começo, eu acho que o grande desafio que a gente tem na mesa, assim, é um trabalho muito forte de busca de sincronia, né, entre exportadores, transportadores, terminais, né, enfim, acho que esse é o ponto, um dos pontos principais. E a gente tem cada vez mais hoje, né, tecnologias disponíveis, né, a gente tem hoje, e talvez o que a pandemia, junto com o efeito da pandemia, veio também a velocidade com que as transformações estão acontecendo hoje, né, no mundo de uma forma geral, e essa tecnologia toda a gente tem que buscar hoje para trazer, para tentar ajudar a gente, né, buscar essa sincronia melhor, para poder evitar os problemas que estão sendo relatados aqui, né? Sem dúvida. Bem, Renata, você gostaria de comentar alguma coisa? Gostaria. Eu acho que a pandemia, complementando aqui o que os colegas comentaram, ela mostrou que muitas empresas vivem a globalização, mas pouquíssimas entendem a globalização de fato. A globalização é uma ferramenta muito útil para que a gente tenha flexibilidade, né? O Luiz comentou que nesse momento estamos paralisados, e o mundo num primeiro momento paralisou de fato, porque a gente tinha a vivência da globalização por osmose. As empresas buscavam sempre os mesmos mercados para exportar seus produtos ou para importar as tecnologias, sem fazer um trabalho contínuo de desenvolvimento de novos mercados e de descobrirem a seu redor onde estão outros potenciais fornecedores para suas matérias-primas, porque claro que a pandemia é um fator de não previsibilidade, ninguém podia imaginar que ela aconteceria. Hoje a gente já fala que, olha, daqui a pouco vai acontecer outra, todo mundo já está esperando que isso se repita, né? Daqui a pouco vem a segunda ou a terceira, mas até a gente tomar esse susto, ninguém imaginava que isso era possível e poucos praticavam a globalização de modo a entender como é que o mercado funciona. Então, eu que sou especialista em internacionalização, tenho no meu radar todas as alternativas A, B ou C. Então, os meus clientes dizem para mim, Renata, não posso mais importar aço da China porque ficou inviável. Sim, você tem a Romênia, você tem a Turquia, você tem a Índia. Então, o conhecimento adquirido através dessa ferramenta que é globalização é que pode fazer com que você, numa retomada, né, num reposicionamento da sua empresa, possa ter um movimento mais rápido. Que a gente vai ter o impacto da inflação com esse caos que foi gerado e até que tudo se normalize, isso é fato. Agora, eu posso ter um impacto, o Luiz pode ter outro, o Edson outro, e aquele que estiver mais preparado para esse game vai reagir melhor, ou vai sentir menos, vai reagir mais rápido. Então, eu acho que a pandemia veio para jogar isso na cara da gente. Nossa, se fala muito sobre globalização, e o que está acontecendo com os fretes é reflexo dela. Se vive muito a globalização, porque a gente importa e exporta, mas quem entende a globalização e pratica isso, de modo a ser um jogador realmente preparado? Então, a gente vai vivenciar daqui para frente a busca por novos mercados, por tecnologias diferentes, para quebrar paradigmas. Não, eu não quero, eu não posso mais a China. O que eu tenho além da China? Só que se eu começar a me fazer essas perguntas agora, eu vou ter um tempo de reação até eu conseguir encontrar a minha solução. Só que se eu pratico essa globalização constante e estudo o que são os mercados no mundo, se eu olho o mapa e vejo, poxa, mas onde mais eu posso buscar isso? Eu estou um passo à frente.
E nos dias de hoje, com a velocidade em que os negócios mudam, o ciclo dos negócios estão cada vez menores, eu ter essa preparação adiantada é que vai fazer com que eu seja um player melhor colocado. Eu vou vivenciar a crise da mesma forma? Não, eu vou vivenciar a crise de uma forma diferente. Então, eu acho que a pandemia e todo esse caos que a gente está vivendo, que a gente está vivendo um caos mesmo, né? Contratos cancelados, embarques complicados, a gente está vivenciando isso. Mas aquelas empresas que há algum tempo já olham para outros mercados menos óbvios, elas estão sofrendo menos, porque talvez elas tenham um recurso mais rápido de ação. Sem dúvida. Complementando, Renata, eu entendo que é necessário, de fato, você ter outras opções. Então, você não pode concentrar. O mundo, hoje, isso está muito claro, né? Isso ficou muito claro também para os americanos, para os norte-americanos, que numa guerra comercial nem sempre velada, muitas vezes direta, se viram ali preocupados, porque hoje é o principal fornecedor de componentes e, enfim, Exato. um iPhone não se... Exatamente. Né? Você não tem um iPhone sem pensar na China, né? Exatamente. Que monta e teve até um impacto grande aí por causa da questão energética. Então, essa inteligência, eu acho que a pandemia trouxe à tona, essa necessidade de você realmente pulverizar. Não dá para você deixar a sua produção na mão de um único fabricante situado em um único país. Exatamente. Você precisa ter plantas, você pode até ter um parceiro maior, com um market share maior de fornecimento, mas desde que ele possua uma planta na Índia, uma planta na China, talvez uma planta na América do Sul. Na África, né? Estávamos falando de África ainda há pouco. Sem dúvida. Então, isso porque se você deixar o ditado popular, né? Todos os ovos na mesma cesta, você vai sofrer como a maioria, né? É o efeito manada. Sem dúvida. Então, eu não uso a minha inteligência podendo usar. A gente tem tanta informação hoje, né? Como é que a gente vai usar essa informação? Basta que a gente, de fato, estude e planeje. Não é fácil, né? Não é um passe de mágica você dizer assim, então hoje eu não compro da China e vou importar da Índia, mas pelo menos conhecer onde estão os mercados, né? Saber que eu importo aço e que eu importo aço da China porque hoje é conveniente, mas se amanhã o meu fornecedor der qualquer problema, eu tenho tantos outros fabricantes de aço do mundo afora. Eu tenho o México, eu tenho a Argentina, eu tenho a própria África do Sul, né? Eu não tenho só... A China não é a única solução, é a melhor. Mas se você pensar hoje como está a cadeia de abastecimento, talvez hoje ela não seja a melhor. Para mim, ela já não é a melhor para muitos produtos. Sem dúvida. Eu queria aproveitar esse gancho e voltar a pergunta para o Carlos. Uma provocação. Como que está, Carlos, essa questão, com toda essa imprevisibilidade e que a gente tem discorrido aqui, como que está a questão do atendimento aos seus clientes? Como que você consegue administrar isso? Porque com toda essa variação, volatilidade do dólar, fretes altíssimos mudando a cada 15 dias ou menos, como que está o trabalho comercial? Porque eu imagino que é bem complicado, né? Você está enfrentando uma situação muito complicada, né? Sim, a palavra é paciência. Tudo vai se resumir à paciência. É delicado, porque você tem atrasos inesperados. Então, a questão como lidar com o cliente nesse momento, a área comercial, sendo o mais claro possível com o seu cliente. O meu cliente é um distribuidor, o distribuidor atende o cliente final, que é um empreiteiro, e esse empreiteiro vai atender o contratante da obra. Então, é uma cadeia longa até chegar no contratante da obra, que é a obra pronta, né? Eu vou ter que
ser transparente com o meu distribuidor, falar, olha, eu não tenho previsibilidade de prazo e de preço, esse meu distribuidor ser transparente com o empreiteiro e o empreiteiro ser transparente com o contratante da obra. Agindo todo mundo de forma cautelosa, calmamente, tentar renegociar o máximo possível, porque senão você vai romper algum... Olha, eu não vou aceitar esse seu novo prazo. Poxa, mas eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. O navio ele está parado, ele não conseguiu embarcar na Alemanha. Então, a sua peça, para eu montar a sua máquina, está parada na Alemanha. Eu não tenho muito o que fazer, eu não posso... Ah, mas põe essa peça no avião. Às vezes não adianta. Às vezes você não tem embarque para essa peça, para você tirar do porto e colocar essa peça no avião para poder trazer. Então, a gente o departamento comercial, né, a área comercial, ela tem que agir agora com muita cautela, que é delicado, e muita paciência, e ter que ser o mais transparente possível com o cliente. Eu entendo perfeitamente, a gente vivencia isso, todos nós que estamos aqui na parte do lado da logística, a gente vivencia isso, eu não diria diariamente, mas assim, todas as horas do dia, dia e noite, 24 horas. E a gente também, eu acho que, tal qual eu, como meus colegas, eu acho que a palavra é transparência. Claro que a gente tem que ter agilidade, tentar buscar soluções, buscar alternativas. Então, isso só é capaz quem realmente está bem preparado, mas é transparência e informação. A pandemia, na minha opinião, trouxe também aos empresários que atuam no comércio exterior a necessidade de estarem melhor informados. Porque tudo, como todo mundo aqui colocou, funcionava de forma como sincronizada, por osmose. E as coisas não são mais assim, o mundo não é mais assim. Talvez volte, mas nós não sabemos quando. Então, hoje, a gente precisa realmente... Eu tenho esse trabalho, eu sou da área comercial também, então eu converso muito com meus clientes, muita terapia envolvida, e eu explico, olha, poxa, Edson, mas o navio está previsto para sair dia 22, será que sai? É a pergunta de $1 milhão, né? Olha, a gente olhando aqui no sistema, está tudo certo. Chega no bendito dia 22, o navio não saiu. Poxa, Edson, mas... Então, eu já tenho preparado esses clientes com muita informação, com muitas matérias, com muita conversa, para que eles entendam realmente, possam também se programar. Porque eu falo, não dá para você trabalhar mais com 90 dias. É impossível. Se a gente estiver pensando em Ásia, Brasil, tem que pensar um pouco mais. Por quê? Você está sofrendo atrasos na saída e na chegada. Porque os portos, como o Thomas colocou, há muitos momentos que eles estão abarrotados de carga e não tem como, os navios estão lá na fila para atracar, eles não conseguem atracar. Coisa que, antes da pandemia, se via com muita... Era muito raro se ver isso. E hoje se tornou uma coisa comum, o navio ficar 5, 6 dias aguardando para atracar. Então, você tem que trabalhar com isso. Então, eu acho que a informação é primordial. Uma questão que eu tenho observando o novo cenário, alguém aí entre vocês consegue enxergar uma movimentação para algum determinado mercado em relação ao futuro? Por exemplo, hoje a gente é muito interdependente da China, né? O mundo todo é dependente da China. E aí a Renata comentou sobre a África do Sul fornecendo aço. Tem algum mercado que vocês conseguem prever que vai ter um fluxo de comércio com o Brasil em relação ao médio prazo? Luiz? Vai depender mais dos brasileiros, né? Então, assim, o Sudeste Asiático inteiro é disposto.
E cada país do subcontinente indiano até Indonésia, Tailândia, Malásia, Vietnã, todos eles têm as suas virtudes, né? A China tinha a facilidade de concentrar essas virtudes, então era muito mais fácil. Você podia fazer uma busca por inúmeros produtos no mesmo território. Agora o que vai acontecer é dar um pouco mais de trabalho, né? Então, cabe a nós buscarmos com um pouco mais de afinco. Então, a África do Sul não é um mercado tão buscado pelos brasileiros. A própria Índia tem as suas peculiaridades que precisam ser levadas em conta. E eu vou aproveitar o gancho para falar que nós temos uma oportunidade de compreender o aspecto cultural da condução das coisas. Então, existia até um debate entre quem está na área pelo seguinte: a China determinou que os casos de Covid iam ser barrados através da interdição. O que isso significava? Começou a ter Covid em algum lugar, ele vai ser absolutamente interditado. Até que chegou no porto de Ningbo. E todo mundo falava, será que a China vai fechar o terceiro maior porto do mundo por causa de 3 casos de Covid? Sim, fechou. Colocou todo mundo de 20 dias parado em quarentena ali, até que os casos se resolvessem. Fechou o terminal principal, deixou um outro acessório, mas veja, é um impacto absolutamente imprevisto. Mas quem conhece um pouco mais o chinês, entende o significado de pragmatismo, sabe que eles não iam titubear. Ao contrário de outras culturas do Sudeste Asiático, que talvez fossem um pouco mais permissivas. Então, até esse aspecto que ninguém levava em consideração até então, precisa ser colocado em pauta. Qual é a condução daquele governo em relação aos problemas? De que forma ele se comporta? Como que ele vai fazer as coisas não pararem? Porque a palavra de ordem pós-pandemia é continuidade, né? Todo mundo quer um fôlego. Todo mundo quer aquele momento de falar, poxa, finalmente eu consigo ter um mínimo de planejamento. Mas isso vai resultar também do esforço por aqui de buscar uma cadeia um pouco mais pulverizada e aí reduzir os riscos de você ter uma concentração muito forte em um local, né? Que é aquilo que o Edson estava pontuando antes junto com a Renata. Então, o esforço ele vai ter que partir daqui também. Porque fornecedores, ao contrário do senso comum, existem vários. Mas é mais difícil operar nesses países. Eles não têm ainda o desenvolvimento comercial e a agilidade que a China conseguiu. Mas a China conseguiu isso na última década e meia. Os outros também vão conseguir. Mas é um ciclo, né? Um movimento conjunto. Cabe a nós também corrermos atrás de algo do nosso interesse além da facilidade. Então, acho que essa é a ordem que vem a partir de então. A reorganização através de uma busca constante por opções. Tá, então, nessa busca para encontrar essa nova China ou esses novas Chinas, a gente precisa entender a cultura. Mas em questão de ferramentas, quais são os tipos de ferramentas novas que a gente tem para poder desenvolver esses novos fornecedores que vocês enxergam? Ferramentas até que poderia ser melhor explorada e não são exploradas atualmente. Antes a gente desprezava a busca de bons profissionais, imaginando que era custo. Agora talvez entenda-se como investimento. Eu conheço pouquíssimas indústrias e empresas que faziam visitas recorrentes às suas câmaras de comércio, participavam de rodadas de negociação, se inteiravam melhor dos ambientes de negócios em cada continente. Então, às vezes a gente precisa fugir um pouco do mainstream, né? Começar a olhar para polos de produção e consumo que não são tão centrais. E aqui ninguém vai falar melhor desse tema do que a Renata, que é especialista nisso, né? Eu vivo disso, né? Quando você faz uma pergunta como essa, que ferramentas que eu tenho, né? Tirando o que o Luiz colocou e que, infelizmente, depende muito mais do empresário, do industrial, enquanto empresa, para qualificar esses canais eles são muito bons, mas se você não estiver preparado para entender ou para buscar o canal correto, não adianta de nada. Eu vou dar um exemplo. O México vai crescer 30% a mais do que o Brasil. O México, por lógica, está numa região que favorece
ao aprimoramento das suas tecnologias, porque está lá, parceiro dos Estados Unidos e do Canadá de longa data, e é um país ainda bem atrasado com relação a esses grandes parceiros, mas que tem corrido atrás e tem feito a lição de casa. Então, quando eu penso em industrialização nova, eu vou pensar no segundo óbvio, que é Índia, eu vou pensar num terceiro óbvio, que é o México, eu vou pensar num quarto óbvio, que é a África, mas isso entendendo os movimentos que esses países fazem, para que quando eu pense numa Câmara de Comércio, eu possa ir até uma Câmara de Comércio que eu sei que pode me render frutos, porque senão eu estou perdendo meu tempo e o meu dinheiro nisso. Então, todas essas ferramentas não eliminam essa necessidade de conhecimento do que acontece com o globo e o que acontece com as economias. Infelizmente ou felizmente, o comércio internacional, ele é muito complexo. O profissional do comércio internacional vai entender invariavelmente de logística, de economia, de comércio, de lei, de cultura, porque não se faz comércio internacional sem a conjunção de todos esses fatores. Então, quando eu olho para o globo e aí eu tenho que estudar onde é que está crescendo, a gente teve um nível de procura muito grande da América Central, agora, durante a pandemia, para substituir suprimentos que eles compravam da China. Mas, assim, foi uma enxurrada de empresas buscando soluções brasileiras. E, infelizmente, nós não temos, nossos parques fabris, né, ainda estão sucateados. O brasileiro ficou sentado muito tempo em cima de uma não industrialização. Então, a gente não tem capacidade para fornecer o mercado local, que não tem mais tanto produto importado e precisa comprar da indústria nacional, e ainda fazer as exportações. Ai, que pena, né? O dólar está tão alto, eu quero aproveitar essa demanda, mas talvez eu não esteja preparado, ou não esteja me atualizando a respeito das novas tecnologias. Então, a gente está numa feira de pavimentação. O que está acontecendo de novo, né, as novas tecnologias de pavimentação? Eu estou buscando isso? Quais são os mercados que estão tentando fornecer materiais e equipamentos para obras sustentáveis? Porque a pandemia também nos mostrou que esse contexto da sustentabilidade ele vai estar cada vez mais presente. O mundo parou, e quando o mundo parou, a gente viu que o céu é mais azulzinho do que parecia, que o mar tem peixinhos de novo. E isso pode parecer uma bobagem, mas nas grandes economias, que já têm um discurso como esse, isso foi assentado. Então, hoje a gente fala em escolher players. Eu vou cancelar o Brasil, mas eu vou fazer parceria com o México, porque no México eu tenho uma economia sustentável melhor do que no Brasil. Pronto, é uma maneira de se selecionar melhor os seus parceiros, de acordo com, entre aspas, os princípios que forem convenientes, e o Luiz sabe dizer isso melhor do que eu, a respeito das parcerias que se faz no comércio internacional. Poucas empresas pegam lá o site do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio para ver com quem que o Brasil tem acordo comercial. Com o México, a CE 53, nós temos mais de 100 produtos que podem ser vendidos ou comprados com isenção de tributos. Quem que vai lá fazer a lição de casa? Então, falta muito isso, Carlos. Tem esses canais? Tem. Você pode buscar qualquer federação, qualquer profissional, uma consultoria que faça uma internacionalização, você pode procurar uma Câmara de Comércio, você pode até procurar uma embaixada ou um consulado que tenha um departamento comercial. Muitas têm. Mas se você não tiver feito essa lição de casa, vai ficar difícil de você acertar. Tem que, pelo menos, né, as empresas precisam aprender a ter essa cultura para se posicionarem melhor. Muito bom, muito bom. Bem, eu tenho algumas perguntas aqui que nós recebemos de nossos convidados. Gostaria de fazê-las, selecionamos algumas apenas pelo nosso tempo, mas temos uma aqui para o Douglas. É bem interessante essa pergunta. Quanto tempo você espera que ainda vamos viver esta tempestade perfeita? Uau! Essa realmente é de $1 milhão. Existem previsões diversas. Hoje se diz que a partir de julho de 2022 você começa a arrefecer
todo o circuito da cadeia logística, mas é uma previsão pensando na escala que o Thomas disse bem, em que todos os atores no mercado vão trabalhar em conjunto para que isso aconteça. Obviamente, a indústria ela vem se mexendo, muito bem dito pelo Luiz, pelo Carlos, mas existe ainda a falta de equipamento. Existe a falta não só do equipamento do ativo, que é navio, aeronaves, mas equipamento humano. A gente tem países que a gente está, nesse momento, enfrentando falta de manpower para colocar a atividade em funcionamento, tanto em aeroportos, que hoje, se você for colocar em números, o aeroporto de Guarulhos ele está batendo recorde mês a mês, por conta da falta de voos comerciais. Então, tudo está centralizado em algumas regiões. Santa Catarina, você está com um overflow de 30%, Guarulhos, você está com 12%. Se você pega Miami, que é o gateway para a América do Sul, Miami está operando em 8%, 9% a mais do que operaria num ambiente normal. Toda essa concentração traz uma escassez e a falta de previsibilidade, que é onde a indústria mais sofre. Aonde estão os subterfúgios, né, para que você possa, de certo modo, suprir isso? Vamos falar que você vai começar a fretar aeronaves. Nunca houve tanto afretamento na história. As próprias companhias marítimas estão comprando aeronaves, porque eles entenderam que o próprio mercado deles hoje não é suficiente para atender a demanda da indústria. Hoje, você vai pegar a maior aeronave que existe no mundo, Antonov. Praticamente ninguém ouvia falar isso no Brasil. Mas se você for fretar um Antonov agora, você vai conseguir para a segunda metade de novembro, com sorte. Então, não tem como eu te falar que tem uma medida tão simples para a questão de preço, porque todo mundo está atrás da solução, independente se é um pequeno varejista, porque é onde está muito ligado à questão marítima, ou se é a Apple. A Apple, ela já anunciou que vai faltar iPhone. Não vai ter iPhone para todo lançamento. Além da falta de aeronave, você não tem suprimentos. Você não tem suprimentos. A gente vê as montadoras que dominaram por muito, muito tempo toda a logística global, sofrendo mensalmente com fechamentos, com demissões, enfim. O que tem que todo mundo pensar? Inicialmente na educação. A educação é algo primordial, então você tem que ter mão de obra, você tem que ter mão de obra qualificada, o Luiz disse muito bem, e especialmente quando se lida com serviço. Serviço é informação, é o que o Carlos falou. Quem é vendedor, a gente fala que a cada hora a gente dá uma notícia ruim ou alguma informação para o cliente, né? O cliente, eu falo muito isso para o meu time comercial, eu falo, gente, independente da notícia que você tem que dar, você não controla o ativo do importador ou do exportador. Então, dá a solução para o cara. Se ele entender que ele precisa do produto na gôndola ou para uma produção ou para algo do tipo, ele vai tomar a decisão para contratar ou não. Mas a expectativa é que, nesse mesmo período, a gente tenha um ambiente um pouco melhor no fluxo global. Os armadores, como o Luiz falou, colocaram ordens de navio. A tendência é que, para o próximo ano, você tenha um crescimento global de 5%. Mas todos esses pedidos de navios de 23 mil TEUs, como dito pelo Thomas, ele vai suprir entre 3% e 3,5%. Ainda vai faltar uma capacidade para retomada, e os voos comerciais, agora os voos de passageiros devem se retomar, assim espero, com as viagens executivas, com as pessoas querendo viajar, que é um anseio de toda a população, retomar as férias, o convívio, né? Esse, eu acho que é o nosso primeiro evento aqui presencial. A gente está até um pouco ansioso, mas é algo que todo mundo anseia e é bacana a gente acompanhar isso. Dentre as mazelas, a gente está a falta de previsibilidade, mas eu entendo que o Q4 do ano que vem a gente vai ter um ambiente um pouco mais tranquilo para que você consiga aí ter uma previsibilidade minimamente possível. Ficamos felizes e esperançosos. Que surjam novos armadores e novas companhias aéreas. Quem sabe a Walmart não se empolga, a Amazon não se empolga e montam novos armadores aí para aumentar a concorrência, a competitividade e melhorar o nosso preço. E é legal isso que você falou, porque o e-commerce, hoje, ele quadruplicou. Sem dúvida. Então, quando você trazia um container, você distribuía para um grande distribuidor. Hoje você tem os fracionados.
A própria Alibaba, ela faz os seus voos próprios, justamente para não ficar refém da logística global. É um novo mundo. É um admirável novo mundo que surge dessa tragédia toda, né? Bem, temos mais uma pergunta aqui para você, Thomas. Temos a impressão que os portos e terminais são os mesmos, iguais aos 50 anos atrás. O que mudou na última década na infraestrutura e inovação de tecnologia nesses portos e terminais, na sua opinião? Se a gente for olhar os terminais, pegar o Porto de Santos, né? Talvez há 10 anos atrás, a gente teve vários novos terminais, que foram investimentos novos que aconteceram. Investimento hoje em terminal, num terminal portuário novo, independente do porto que você for estar buscando, nós estamos falando aí de coisas desde o primeiro momento que você vai estar fazendo o planejamento, licenciamento, construção, tudo isso, às vezes é um ciclo de 8 anos, né, para você poder ter esses investimentos concluídos. Hoje não existe, de novo, né, previsibilidade clara, né, e um planejamento, inclusive, de governo para poder direcionar, né, todos esses investimentos. A gente vem trabalhando questões de infraestrutura muito em cima de soluços, né? Antes da pandemia, né, vários terminais operavam com ociosidade, né? Os terminais hoje, reto-portuários, a rede de terminais alfandegados espalhados hoje pelo país todo, trabalham com uma ociosidade muito grande, né? Então, assim, às vezes o gargalo ele é meio pontual, né, e não é generalizado. Então, essa questão quando a gente olha para essa questão, a gente tem que olhar de forma mais cirúrgica, não dá para olhar de maneira generalizada. Da mesma forma que quando a gente olha e fala de planejamento, né, relacionado a essas operações todas, é importante olhar para o segmento também, né? O que está acontecendo com cada segmento, né? Hoje, o trabalho e o desafio do operador logístico e cada vez mais os operadores logísticos são muito focados em nichos específicos, muito especializados para atender determinados segmentos. Então, assim, o entendimento da cadeia de valor dos seus clientes, de tudo aquilo que impacta essa cadeia de valor, é muito importante. Então, assim, às vezes a visão que existe, né, de sobrecarga, existe às vezes de um terminal, mas não é uma generalização. Hoje, você pega o terminal foi feito um investimento enorme no terminal de contêineres em swap, né? Hoje, o movimento de importação inteiro de swap é coisa de 4 mil contêineres por mês, né? Com uma capacidade instalada para fazer muito mais do que isso, né? Então, a questão, muitas vezes, dos gargalos que se cria é pela maneira como se opera, né? Pelos soluços e a maneira como você acaba tendo que responder os desafios que estão aparecendo, né? Então, assim, hoje, né, se a gente for pegar, por exemplo, vários, até mesmo em aeroportos, a gente viu hoje, né, quanto investimento foi feito, né, em aeroporto. Está faltando aeroporto? Não falta aeroporto, né? Hoje falta volume, né? Então, assim, essa questão tem que ser olhada de forma bastante cirúrgica, né, e de maneira também a endereçar as questões regionais, né? Acho que é difícil você fazer num quadro geral, dizer que está faltando capacidade, né? Falta no momento de crise, mas não de maneira generalizada. Perfeito. Temos tempo para mais uma? Temos? Então tem uma aqui para o Luiz. Vamos lá, Luiz. Caso haja uma tendência à fragmentação ou desintegração, há mais chance de um conflito bélico? Pergunta profunda, hein? Profunda. Só vou pedir para que você seja breve, Luiz, por causa do nosso tempo. Não, eu acho que a tendência à fragmentação existe, porque depois de uma grande crise como essa, dos impactos que ela traz, a tendência é que cada soberania busque suas soluções um pouco mais individualizadas, mais focadas nos problemas que eles têm que combater. Agora, conflito bélico significa jogar décadas e mais décadas de um esforço enorme de integração, interdependência e ligações econômicas muito profundas por água abaixo. Então,
conflitos em grande escala não são ainda prováveis. São possíveis, mas não prováveis. Então, cada bloco regional agora vai ter que batalhar um pouco mais pela sua sobrevivência, sendo que cada país tende a arrumar para um canto. Então, no caso do Mercosul, a gente tem um exemplo do Uruguai buscando um acordo de livre comércio com a China fora do bloco. Então, eles estão negociando absolutamente a revelia do bloco. Não negociam como Mercosul, negociam como Uruguai. Então, é um movimento claro do que vem adiante. Um outro ponto de atenção para o Brasil. O Brasil tem plenas condições de fazer como Colômbia, como Peru, como México, e negociar seus acordos bilaterais com interesses muito mais profundos do que o próprio Mercosul permite. Perfeito. É um ponto de reflexão que fica não só para o empresariado, mas para o governo, né? Se a gente tiver a oportunidade de conversar com o ministro, a gente vai colocar isso em pauta. Bem, o nosso tempo está acabando, gente. Teríamos aqui assunto para mais umas 2 ou 3 horas. Eu quero agradecer em nome da Paving, em nome do Grupo Movis, a presença dessas pessoas extraordinárias que fizeram parte desse bate-papo. Carlos, Douglas, Renata, Luiz e Thomas. Em nome da diretoria da Movis, Fábio Calandrino, Irving Berloffa e Gilberto Berloffa. A gente agradece demais a presença de vocês, a disponibilidade de conversar com todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Eu queria, em nome da Paving, agradecer a presença de todos vocês aqui, esse painel maravilhoso, atualizando a gente sobre essa questão do efeito da pandemia na cadeia de suprimentos. Tantas ideias bem colocadas e como foi falado aqui, a gente nesse retorno, né, tivemos que lidar com isso que era o desconhecido, então muitos se viram de frente desse desafio e também não foi diferente no segmento de eventos. E a gente superando essas dificuldades, criando os novos formatos. Então, estamos aqui todos juntos também tentando oferecer para quem está nos assistindo, para todos que estão aqui do setor, essa continuidade, como foi dito aqui, essa troca de ideias, para cada vez mais irmos prosseguindo com direção ao tal do novo normal. Eu peço desculpas para quem não pôde ter as perguntas respondidas, porque também a gente tem que prosseguir, foram muitas. Já agradecendo, eu convido a todos, porque do outro lado aqui do nosso hall, ali vai estar sendo oferecido pela Paving o nosso coffee break, e nós temos 20 minutinhos até a próxima palestra, às 4h20. Então, muito obrigado e até já. Obrigado, até logo.